Estudo Bíblico Mateus 16, versos 1 a 12, Fariseus e Saduceus, versos 2 e 3. Jesus indicou aos fariseus e saduceus um sinal literal do céu. A figura é semelhante à de Lucas 12, versos 54 a 56. Chama a atenção para a capacidade do homem de predizer o tempo com os dados disponíveis, mas a completa incapacidade dos contemporâneos de Cristo de lerem os sinais dos tempos espirituais. A pregação de João, as obras e os ensinamentos de Jesus, a profecia das 70 semanas de Daniel, tudo deveria constituir fatores significativos para o discernimento. A evidência, sendo milagre ou não, será mal interpretada ou distorcida pela mente descrente. Jesus não jogava pérolas aos porcos. Verso 4. O sinal de Jonas. Jonas esteve praticamente morto, mas depois de 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, teve sua vida restaurada, prefigurando a ressurreição de Cristo. Jonas 1,17, Mateus 12, versos 39 a 41. A ressurreição de Jesus foi o maior sinal de todos de que o reino havia sido instaurado por Deus através de Cristo. Versos 5 a 12. Como fermento na massa, os falsos ensinos podem rapidamente permear a igreja e corromper a sua santidade. Jesus estava se referindo à hipocrisia e perversidade crescente entre os religiosos da época. Versos 13 a 20. A confissão de Pedro. Jesus então faz uma pergunta importante aos seus 12 discípulos. Eles já tinham recebido uma vocação especial de seguir a Jesus. Já tinham presenciado milagres, tinham feito uma viagem missionária, tiveram o tempo todo muita instrução e agora recebiam o desafio de pronunciar suas conclusões. E Pedro fala em nome dos 12 que Jesus era o Cristo, verso 16. Refletindo a percepção de que Jesus era o esperado rei escatológico profetizado no Antigo Testamento. Tal compreensão espiritual não era produto da humanidade, carne e sangue, Gálatas 1,16, mas sim uma divina revelação. O reconhecer e o confessar que Jesus é o unigênito do Pai só pode ser ação do Espírito Santo de Deus em nós. 1 Coríntios 12, verso 13. No verso 18, há um jogo de palavras. Pedro, do grego Petros, nome próprio indicando um pedaço de rocha, e pedra, Petra, uma rocha. Há diferentes interpretações para esse versículo e as opções são mais variáveis, são que: primeiro, a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Messias, é a pedra sobre a qual a igreja é construída. Segundo, Jesus é a pedra, como Pedro testifica em 1 de Pedro 2, versos 5 a 8, conforme Mateus 21, 42 a 44. Terceiro, Pedro, junto com todos os apóstolos, são pedras fundamentais pelo fato de serem porta-vozes e testemunhas do Evangelho, garantindo sua veracidade, Efésios 2, 20. Quarto, Pedro, em sua confissão, representa o tipo de material com o qual e no qual a verdadeira igreja será construída. Nota homilética. A edificação da igreja depende, primeiro, da revelação de Cristo por parte de Deus, verso 17 e João 16, 13. Segundo, de Cristo ser o fundamento, 1 Coríntios 3, 11. Terceiro, de Cristo exercer seu poder soberano, Mateus 28, versos 18 a 20. Quarto, dos discípulos confessarem a Jesus, verso 16, Atos 1, 8 e 8, verso 4. E 5, de levar o ataque às portas do inferno, verso 18, Atos 5, 29. Portas do inferno
Hades no grego, lugar dos mortos. Jesus conquistou as chaves da morte e do inferno, completando a obra da cruz. A Igreja do Senhor jamais ficará à mercê da morte física, porque a ressurreição do Senhor garantiu a ressurreição de todos os crentes. 1 Pedro 3,18. As chaves do reino dos céus, verso 19. Chaves significam autoridade para abrir. Por meio dos 12 apóstolos, Jesus revelou sua própria palavra de autoridade do reino. A base apostólica da Igreja foi fundamentada no Novo Testamento e as chaves para a autoridade de Cristo na Igreja são a aplicação dessa autoridade apostólica. Todo discípulo que ganha uma só alma para Cristo exerce o poder das chaves. 1 Coríntios 16, 9. Verso 20. Jesus não queria que seus discípulos anunciassem abertamente que ele era o Messias, porque isso instigaria um movimento político que teria acabado com sua missão real: morrer na cruz em favor de toda a humanidade. Versos 21 a 28. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Jesus passa a dar aos 12 instruções explícitas sobre sua obra redentora, a natureza da sua messianidade e do discipulado deles. Arreda Satanás, verso 23. Pedro revelou fraqueza carnal ao pensar pela ótica humana e dar ouvidos ao próprio diabo, tentando desviar Jesus do seu sofrimento. A inspiração satânica e mundana sempre procura conseguir a salvação sem a cruz e muitos caem nessa armadilha. Ninguém quer a cruz, mas para sermos discípulos, precisamos abandonar totalmente os nossos desejos naturais de procurar poder, fama, satisfação carnal e tudo que vem do mundo. Cruz é renúncia. Seguir a Jesus exige um novo rumo na vida que precisa ser espontâneo e voluntário. Ir em direção a Jesus exige a renúncia do seu próprio eu até a morte. Há muitas interpretações para o verso 28. Uns creem que o reino veio para o Espírito Santo, desceu no dia de Pentecostes e milhares aceitaram Jesus. Outra visão entende que Jesus se referiu aqui à sua transfiguração, que serviu de deslumbre da sua glória celeste. Outros sustentam que Jesus estava se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Para o Russell Shedd, os estágios da revelação do reino de Deus são transfiguração, a ressurreição de Cristo, o dia de Pentecostes, a destruição de Jerusalém e a segunda vinda de Cristo com tudo o que se associa com ela. O fato da transfiguração ser descrita logo em seguida sugere que o cumprimento dessa profecia jaz parcialmente aí, embora não haja dúvidas de que este seja um início, um antegozo do futuro desenrolar, estágio após estágio, do estabelecimento do reino de Deus.